Olha, o marketing político não é nada mais do que a conjugação de 5 eixos, 5 troncos, 5 pernas. Quais são essas pernas? Primeiro, a pesquisa. A pesquisa. O marketing começa com a pesquisa. A pesquisa procura mapear, prospectar, diagnosticar o que está se passando nos seios da sociedade, principalmente na cachola do consumidor, na cachola do eleitor. Há tanto a pesquisa que se chama de quantitativa, mas mais importante que essa pesquisa quantitativa é a pesquisa qualitativa. E nesse momento, nós temos um eleitor, um consumidor muito mutante, que muda de posição e que não tem posições fixas a respeito das coisas. Ele está indignado, insatisfeito. Nunca, vocês viram as manchetes de jornais de hoje, nunca houve uma indignação tão grande quanto a indignação que se processa hoje no sistema coletivo de eleitor. Está se afastando cada vez mais da política tradicional e criticando. Né? Então há uma grande decepção com o status quo. Então a pesquisa mapeia isso. Ora, da pesquisa extrai-se o segundo eixo, que é o discurso. Vamos formar o nosso discurso, as nossas propostas, de acordo com as demandas geradas pelos eleitores da sociedade. São Paulo, temos aí subdistritos, 95 subdistritos na cidade. Vamos diagnosticar quais são as demandas regionais, quais são os polos, as vocações regionais das grandes zonas da cidade, zona sul, zona leste, zona norte, né? Zona oeste, e evidentemente propor um discurso que corresponda às necessidades regionais, às necessidades desses contingentes, dessas áreas, dessas regiões, dessas 4 grandes regiões, e dentro dessas 4 grandes regiões, das sub-regiões que as compõem. Programa de governo, programa do candidato, seja para governador, seja para senador, senador é mais o Estado, mas na área de campanhas, mais para o governador, prefeito, vereadores, etc. O terceiro eixo formado no programa é a comunicação. Vamos comunicar para o eleitor o que devemos fazer, o que vamos fazer. E aí vem uma observação, eu acho da mais alta importância, que é o seguinte: propor aquilo que pode ser feito, propor coisas factíveis. O eleitor hoje não quer mais ser enganado, ele quer acreditar que as propostas a serem feitas sejam execuíveis, sejam factíveis. Então, se o eleitor, digamos assim, se o eleitor percebe que o candidato promete alguma coisa fantasiosa, digamos assim, um arco do futuro, e evidentemente esse arco do futuro não se apresenta, ele vai, isso cria o que se chama dissonância, uma dissonância cognitiva. Puxa, é daquele arco do futuro que eu imaginei que ia ser feito, não aconteceu? Então, nessa dúvida, ele começa a se contrariar com as propostas que foram apresentadas que não foram realizadas. Então, a comunicação vai estabelecer um contato direto entre o candidato e suas bases eleitorais dentro daqueles programas que sejam viáveis e factíveis. O quarto eixo do marketing é a articulação. É esse eixo muito esquecido, porque nas campanhas brasileiras, depois que a publicidade tomou conta do marketing, houve uma concentração na publicidade, esquecendo a publicidade, os publicitários, esses outros eixos, entre os quais a articulação. Olha, se eu pudesse aconselhar, olha, esse eixo da articulação social e da articulação política é dos mais importantes eixos do marketing. O que é articulação? Uma sociedade organizada.
A articulação com a sociedade organizada significa a possibilidade do candidato criar elos estreitos de integração, de ligação com as entidades organizadas. Nunca a sociedade brasileira esteve tão organizada quanto hoje. Há uma miríade, milhares de entidades, associações, movimentos, clubes, núcleos, enfim, de todos os tipos, na área dos gêneros, na área das categorias profissionais. Ora, esta é a nova realidade brasileira. Fala muito em classes sociais, A, B, C, D, E. Muito bem. Ora, precisa olhar mais para hoje a movimentação social. As classes sociais estão hoje repartidas, estão dentro desses novos grupamentos, que eu chamo de novos polos de poder na sociedade. Novos polos de poder na sociedade. Por quê? Porque há um afastamento cada vez mais visível entre a sociedade organizada e a política. E esse afastamento cria um buraco muito grande no meio da sociedade. Este buraco vazio está sendo ocupado pelas entidades organizadas, movimentos sociais, dos jovens, esses movimentos que vão às ruas, se convocam nas redes sociais. Esta é a nova realidade brasileira. Então, a articulação, que é um eixo importante do marketing político, deve estabelecer contatos, deve criar uma integração estreita entre a campanha organizada e os movimentos sociais, os núcleos, o clube de mães, enfim, esses movimentos existem no Brasil, chegamos agora perpétuos. 350 mil organizações não governamentais organizadas, 350 mil ONGs no Brasil, que constituem, na minha visão, novos polos de poder. Significa um poder centrípeto das margens para os centros, empurrando as margens para os centros. Considerando o poder centrífugo, o poder constituído pelos poderes constitucionais paralelos. Caso Câmara Federal, Senado, Executivo, Judiciário, os poderes que vamos chamar poderes centrífugos. Mas há um poder centrípeto que empurra sua influência, sua força sobre os poderes centrípetos. Esta é a nova realidade social. Daí porque a articulação como eixo do marketing político é importantíssimo. Mapear quais são os movimentos que existem hoje nas regiões, quais são as entidades de intermediação social que têm influência no conjunto eleitoral. E o quinto eixo, para concluir a área do marketing político, é a mobilização. A mobilização, que é o eixo que promove a energia da campanha. São os eventos, são os encontros, as reuniões, as passeatas, né? Carreatas. Os comícios morreram em função das proibições, dos showmícios, enfim, mas nós estamos fazendo aqui uma movimentação, um movimento que faz parte da mobilização. Um dos eixos do marketing é a mobilização, é reunir grupos para conversar, discutir, debater, entendeu? Cafés da manhã, encontros na hora do almoço, encontros, enfim, pequenos encontros. Hoje, aliás, André, eu acho que os pequenos encontros, eles têm mais importância do que os grandes encontros, porque nos pequenos encontros há uma possibilidade de interação maior, de integração maior, a locução se abre, precisa haver um contato muito mais estreito entre as pessoas. Então, claro que os pequenos encontros devem se multiplicar. Também se tinha grandes comícios. Eu sempre digo, o último grande comício do Brasil foi quando a Montanqueiro morreu. Os militares foram à Rússia para aplaudir o caixão. Lá para cá nós vemos as massas se dispersarem e hoje, o que acontece é uma concentração de pequenos grupos, né, em torno de algumas ideias. Então, concluindo, o marketing tem 5 eixos, não só comunicação e não só publicidade. A pesquisa, o programa, o discurso, a comunicação, a articulação e a mobilização. Se o candidato conjugar esses 5 aspectos, tendo equipes para cada um, é evidente que ele está preparado para fazer uma boa campanha. Agora, muito bem, agora vamos tentar detalhar um pouquinho isso. 10 mudanças em curso.